Mas eu queria voltar, eu acho que vale a pena a gente falar daqui a pouquinho um pouco mais de estrutura aqui da economia brasileira, reformas, o que a gente precisa fazer para frente, mas eu queria voltar um pouquinho para o Copom aqui, para o curto prazo. Eu estava vendo um gráfico ontem da inflação no Peru, cheia e núcleo. Se eu apagasse o título e colocasse Estados Unidos, valia. É muito parecido. E está parecido com o Reino Unido, está parecido com o Brasil, está parecido com o México. Né? Quanto dessa inflação, voltando aqui para o Rodrigo, né? A gente focou muito aqui no Copom, já subiu, vai subir mais um pouco, tem que fazer um discurso para frente, mas quanto dessa inflação é global? E quanto dessa tendência de inflação global mudou do último Copom para cá, ou mudou nas últimas semanas, que daqui para frente vai nos ajudar, o que nos atrapalhou até agora, subindo juros e não conseguindo trazer a inflação para baixo, porque lá fora muitos bancos centrais, especialmente os grandes bombeiros, continuavam botando lenha na fogueira. Quanto que nós estamos virando de ciclo e quanto que a política monetária global vai nos ajudar nesse processo de desinflação para frente? A sua pergunta é interessante porque ela remete exatamente a essa ideia da sincronização de ciclos de política monetária no mundo, que reflete a sincronização das taxas de inflação no mundo, que é um fenômeno atípico, né? Isso não acontece de uma maneira geral. Então, o que aconteceu no mundo, né? Porque para responder a sua pergunta, o que aconteceu no mundo que, de repente, a inflação de todo mundo subiu e subiu muito, né? Aí é interessante separar isso. Quando você olha para um índice de inflação, tipicamente dá, grosso modo, para separar os preços entre os bens tradables e os não tradables, né? Os tradables são aqueles que são comercializáveis. Então, você compra um iPhone, você compra um carro, você compra uma commodity. São preços que, basicamente, flutuam de acordo com o preço internacional. E tem os preços que são os preços de serviços, né? Os não tradables, aquele preço de corte de cabelo, manicure, educação, médico, né? Que o preço desse serviço em São Paulo é diferente do preço de Nova York. Tipicamente, no índice de inflação, os preços de bens não tradables ocupam uma parcela muito maior do índice de inflação do que a dos bens tradables. Então, tipicamente, o que acontece? Aquela parcela menor, ela é sincronizada, porque ela reflete, né, o crescimento global, o preço do iPhone, o preço das commodities e tal e tudo, mas a parte de não tradables não é, porque ela reflete muito mais, né, condições do mercado de trabalho local, as condições locais e tal. Então, esse é o elemento que, basicamente, faz com que o Banco Central reaja. E esse é o elemento onde, tipicamente, a política monetária é muito mais potente. Então, os ciclos de inflação, em geral, eles não são o mesmo, porque ele depende de condições locais, e a política monetária não é a mesma. O que aconteceu com a Covid foi que mudou essa lógica. E ela mudou porque, na hora que bateu a Covid, todo mundo fez o lockdown ao mesmo tempo. Então, o setor de serviço de todo mundo caiu ao mesmo tempo. E depois, na hora que você arrumou vacina e saiu, todo mundo voltou ao mesmo tempo. Então, de repente, a inflação do setor de serviços, ela sincronizou também. E aí, o que aconteceu? Aí todas as inflações ficaram sincronizadas. Então, todas elas caíram ao mesmo tempo, todas elas subiram ao mesmo tempo. Só que o que está acontecendo agora? Diferentes bancos centrais reagiram em diferentes timings. Os emergentes, como a gente falou, saíram cedo, o Brasil foi um dos que saiu primeiro, o mundo desenvolvido está reagindo mais. Então, a atuação desses elementos no elemento de serviços é o que vai fazer diferença daqui para frente. Só que você mencionou muito bem, Caio, tá um elemento importante que está mudando a dinâmica do componente de bens tradables. A gente teve choques muito importantes de energia, choques de alimentos, que foram, né, cadeias produtivas que estão começando a normalizar na Ásia. Né? A gente teve aí basicamente a questão dos alimentos todos da guerra da Ucrânia, mas o grosso desses choques está começando a se dissipar. E o que a gente viu em particular desde meados de maio para cá é que o índice de commodities, né, o CRB, né, ele caiu cerca de 10%. Né? Então, tipicamente, você imagina o seguinte, inflação é a taxa de variação do preço. Se o preço da gasolina sobe um monte e fica parado, a inflação para frente é zero. Agora, se o preço da inflação começa a cair, ele tem uma contribuição negativa. Né? Então, os preços das commodities que exerceram uma pressão muito grande para cima, agora eles começam a exercer para baixo. Então, a gente já está vendo uma virada no componente de bens tradables, né, que vai ajudar todos os bancos centrais no mundo inteiro, se ele se preservar, em particular se a gente for para uma desaceleração mais forte do mundo. Mas a chave agora é o que acontece com o setor de não tradables. E aí, os bancos centrais que estão mais avançados, provavelmente, né, vão acabar tendo um impacto mais cedo nesse segmento. E aí aumenta a chance de você conseguir trazer a inflação para baixo pelos dois componentes. Só que o diabo da história, de novo, política monetária reage com defasagens. Então você aperta um monte e fica esperando ver quando é que vai bater.
só que ainda não bateu muito. Na Bio a gente separa, né, que tem política monetária que late muito e tem um momento que ela morde. Né? Por enquanto, latiu muito e começou a morder pouco. Mas a expectativa é que nos próximos 6 a 12 meses ela morda muito, porque o aperto monetário de todo mundo ao mesmo tempo é um aperto monetário considerável, porque ele é consolidado. Então, ele vai ter um impacto. Né? Então, essa é a expectativa de que você possa, de fato, estar virando da inflação. Agora, de novo, naqueles países que fizeram a maior parte do serviço, essa inflação provavelmente vira mais rápido. Naqueles que ainda estão atrás da curva ou estão hesitando, ela talvez demore mais devagar e acabe estabilizando num patamar mais alto. Claramente, aqui pela nossa discussão anterior, eu estou falando do Brasil e dos Estados Unidos.